Fala, corredor, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um podcast do Runners Brasil e hoje a gente vai bater um papo muito legal falando sobre o início, como iniciar na corrida. Então, tenho dois convidados aí, o Carlos, que ele é especialista em neurociência, né, colunista do Runners Brasil e maratonista, Darlan Souza, aí, que é treinador, maratonista e também é colunista da revista Runners Brasil. E hoje o bate-papo, gente, é bem interessante, porque assim, no começo do ano a galera sempre tem aquele negócio de fazer promessa, né? Esse ano eu vou mudar meu estilo de vida, esse ano eu vou começar a fazer alguma coisa, eu vou começar a praticar um esporte. E um dos esportes que eles escolhem é a corrida de rua, né? Por ser um esporte democrático, você colocou um short, uma camiseta e um tênis, desceu e acha que já é corredor. E a gente queria te ajudar a começar da maneira correta. E aí eu queria começar com você, Darlan. O cara decidiu que vai correr. E aí ele não sabe nada. E eu não sei de nada também como começar. O que ele tem que fazer para dar os primeiros passos da forma certa? Para que ele não se machuque, para ele que não tenha nenhum tipo de lesão. Fala um pouco aí para a gente como ele pode começar da maneira correta. Boa noite a todos, boa noite em especial aos nossos grandes leitores da Runners Brasil. É uma honra a gente estar aqui batendo esse papo para ajudar as pessoas que realmente querem correr. Mas eu vou colocar já um desafio. Eu não vou aceitar esse pedido. Eu vou passar a bola para o Carlos. Porque se a pessoa decide que ela quer começar uma atividade física, que ela quer começar a se exercitar, que ela quer um novo estilo de vida, que ela quer iniciar uma atividade, eu acho que antes da decisão tem uma parte mental muito forte aí. E eu vou passar essa bola desse primeiro bate-papo aqui para o Carlos, porque é a área dele, porque quando esse processo de tomada de decisão, tenho certeza que o Carlos vai dizer melhor para mim o que acontece aí quando esse cara fala assim, quer saber? Eu vou treinar. Fala aí, Carlos. Tem a Pode parte, eu acho que deixar. o que o Darlan fez foi fantástico. Geralmente, assim, a decisão começa, né? E aí, antes, né, ele vai se sabotando até que ele toma a decisão de começar, né? Então, depois que ele tomou a decisão, vai começar. Fala um pouquinho aí do que o Darlan te desafiou aí. Opa! Primeiro vou mostrar isso aqui, ó. Vai Que falar isso, assim, hein? olha, é, isso é um grande incentivador. Eu vejo isso como uma grande incentivo. E aqui nem tá falando aqui com vocês, né? Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês. É uma pessoa que de início começou a correr com 47, comecei a correr com 47 anos, né? E seguindo o desafio aí que tanto o Pablo quanto o Darlan sempre me questionam, conversa, a gente bate papo sempre sobre isso. Existe dentro da forma de a gente se comportar, dentro da forma de a gente agir com as pessoas, escadinhas de decisões, né? E a gente pode trilhar essas escadinhas de decisões, que começa tudo com o ambiente onde eu estou. Tudo onde estou, em que fase da minha vida eu estou, em que momento eu estou, o que eu desejo. Eu desejo na minha vida agora é trocar de serviço, é trocar de relacionamento, é emagrecer, é ganhar mais saúde, mais vitalidade. Eu tive alguma coisa na minha vida que eu preciso de saúde. Então, o primeiro passo é o ambiente onde você está. E a partir disso, qual é o comportamento? A gente pode trilhar todo esse caminho, tá, Darlan e Pablo, dessa escadinha. De início eu vou dar o nome dos degraus dessa escada, para todos saberem, e aí a gente vai conversando. Primeiro, o ambiente onde eu estou, tá? Onde cada um está, cada ouvinte, o telespectador nosso está nesse momento. Depois, no próximo degrau, é o comportamento, como que ele vai agir. Então, nós temos o ambiente, o comportamento, a capacidade, crenças e valores, relações pessoais, identidade e chegando à espiritualidade. São 7 degraus. Vou colocar aqui 7 degraus para a gente tomar qualquer processo de decisão. E os nossos processos de decisões, eles estarão dentro de um desses degraus. E ele, cada vez mais, ele vai fortalecer as minhas decisões. Então, além do ambiente, que é onde eu estou nesse momento, qual que é o degrau seguinte? O comportamento, que já de cara é a atitude. É atitude, é eu agir, é eu fazer. E aí nós temos profissionais que nem Darlan para nos ajudar de detalhar esse comportamento. Mas, acima de tudo,
o terceiro degrau, que é a capacidade, é eu me sentir capaz. E aí, Darlan, aí a gente vai bater essa bola aqui. Porque quando comecei a correr, eu achava que eu não dava conta de correr 100 metros. E quando eu corria, eu saía assim, eu fazia o meu esforço máximo. Aí eu não chegava nem de uma esquina a outra, eu já estava exausto. Eu falei, não consigo correr, não dou conta de correr. E aí, muitas vezes, isso, para mim, na minha vida, muitas vezes pode imaginar que as pessoas possam desistir de começar a correr. E aí, como é que faz? Alan, eu vou apimentar ainda a pergunta do Carlos. Vem. Geralmente, quando você toma a decisão e aí você começa, né, a caminhar ou a correr, e aí é muito da sua cabeça ou coisas que você vê na televisão ou um vídeo que você assiste, mas eu vou dar uma estatística aqui, pode ser até mais ou menos, mas acho que 90% das pessoas que começam a correr, eles não começam assessorado, né? Então, não tem nenhuma dica, não tem nada, simplesmente assiste um vídeo na internet, às vezes, para entender. E aí já começa errado, né? Fala um pouquinho para a gente esse processo do início aí da corrida. E é bacana a maneira como o Carlos falou mesmo desse processo de decisão, que o ambiente influencia muito. Então, a pessoa, quando ela vai decidir iniciar uma modalidade, a gente inclusive, estava batendo um papo hoje à tarde, muito rápido sobre isso, ou foi ontem, que muitas vezes a pessoa vai ingressar na modalidade, ela não tem experiência nenhuma, muito menos nem jogou futebol na vida, por exemplo, foi um judoca quando era adolescente, ou praticou, vamos dizer, surf. Então foi uma pessoa que não teve esse trabalho de corrida, porque tem alguns esportes que não tem corrida mesmo. Então, se a pessoa não praticou na infância, por exemplo, ela não vai ter essa experiência inicial de corrida. E aí depois ela vem procurar, com esse processo de decisão que ela tomou, mudou o ambiente, fala, eu quero mudar, eu quero ser ativo, enfim, eu quero buscar uma coisa que eu possa realmente realizar, né? Porque o esporte individual já não é esporte coletivo, você não depende de outras pessoas, depende somente de você em realizar. E aí, como você mesmo falou, eu sinceramente, Pablo, eu já me incomodei muito em discussão com colegas sobre isso, a gente já discutiu muito de uma maneira muito bem embasada, obviamente, que eu sou o apoiador nato do cara começar somente ele, sem assessoria. Eu defendo muito essa tese, que o cara tem que começar. Como o Carlos falou, tem um processo de decisão, tem um ambiente, ele está saindo daquele ambiente e ele fala assim, cara, hoje eu vou dar uma corrida, vou dar uma caminhada, eu vou fazer alguma coisa que a minha cabeça não está legal, que é o que a maioria começa. E sem assessoria. Mas aquilo ali vai ajudar e vai me dar uma base de sustentação, tanto mental forte para ele, quanto para ele começar a inserir aquilo na rotina dele, que vai me ajudar depois quando a gente começar a treinar ele. Porque ele já está quebrando o ambiente que ele estava, ele já está colocando na rotina aqueles minutos iniciais para começar uma pequena corrida, uma pequena caminhada. E, como você falou, talvez 90% mesmo começa de uma maneira errada. Mas é assim que é. Se a pessoa quiser fazer tudo certinho, provavelmente ela não vai saber. Inclusive, eu usei uma vez num bate-papo com um colega numa mesa de bar, só para vocês poder explanar mais esse assunto aqui. Eu falei para ele assim, quando a gente pensa em construir nossa casa, a gente chama na primeira reunião um engenheiro, um arquiteto? Provavelmente não. A gente fala, nossa, eu sonho em ter uma casa assim, com um quarto, para minha filha aqui, eu quero que meu filho tenha ali, eu quero ter minha sala aqui. A gente vai arquitetando a nossa cabeça. Aí depois de um tempo e tal, você vai buscar o profissional. Mas aquilo ali vai te ajudando, vai perguntando, vai olhando. Isso vai formando aquele processo de construção que depois vai te ajudar muito nessa nova modalidade. A gente tem que entender que isso é tudo novo. Então, qualquer coisa que vier antes é muito válido, Pablo. Você sabe disso, você passou por isso, né? É isso aí, Alan. Assim, você chega meio no escuro, né? Assim, contar um pouco de como foi o meu início. A grande maioria se sente que está acima do peso, né? Fala, preciso mudar isso. E aí eu morava num prédio, morava em Goiânia na época, e desci para a academia do prédio, tinha lá um esteiro, e eu falei, hoje eu vou caminhar 9 e vou correr 1. Depois, na próxima semana, eu vou 8 e 2. E aí fui fazendo isso. De repente, falei, agora eu vou dar uma corridinha no parque que está perto de casa.
e até que um amigo meu me chamou para a primeira prova de rua. E aí, depois que fiz umas 2, 3 provas, falou, cara, agora você precisa entrar numa assessoria, porque agora você começou a levar a sério o negócio. Mas olha que legal, formou uma base inicial com você mesmo, né, Carlos? É verdade, eu tô parado aqui e analisando, porque na minha vida eu comecei assim, comecei sozinho, comecei sozinho, comecei sem uma assessoria, mas como eu tenho dentro de mim, das minhas preferências cerebrais, eu sou um incentivador, eu acabei num grupo de 120 pessoas, sem assessoria, só amigos, eu chamando amigos e amigos e amigos, a gente montou um grupo, eu lembro do grupo nosso, nós tínhamos 120 pessoas. Só que chega um momento que limita, não evolui, a gente não vai para frente, né? E aí precisa de assessoria. Agora, por outro lado também, Darlan, tem pessoas que, começando na assessoria, elas já se sentem mais receptivas, elas já se sentem mais juntas, elas já se sentem mais apoiadas, porque tem pessoas que precisam deste apoio também, né? Também existe essa vertente de pessoas que já vão iniciar e a gente já encaminha para uma assessoria. Sim, de fato, de fato. São perfis, né? São perfis. Eu tenho sempre esse exemplo de usar de outras modalidades, eu gosto de usar outras modalidades. Se eu, por exemplo, começasse hoje numa modalidade nova, é provável que não fosse nem esportiva, uma modalidade talvez diferente. É provável que talvez eu ia começar ali e depois ia acabar buscando uma assessoria, mas é legal de a gente não condenar, porque parece que quando a gente fala que todo mundo tem que começar com assessoria, a gente acaba esquecendo um problema de saúde pública que a gente tem no Brasil hoje, que é o sedentarismo. E se cada pessoa for procurar um treinador, eu tenho certeza que a grande maioria não vai treinar, que é o que a gente vê hoje. Então a gente, claro, eu como treinador, na posição de treinador, e os médicos do esporte que estão com a gente também acreditam nisso, que a pessoa tem que passar por um check-up, tem que passar por um exame, só que de maneira geral, se você incentivar essa pessoa a dar um start ali, em fazer alguma coisa, mesmo da cabeça dela, isso vai ajudar com que no futuro ela já comece a treinar de uma maneira sistemática. Mas esse start, essa retomada de falar assim, não, eu já fui uma pessoa muito ativa na minha vida, passei por um momento difícil, tive que abandonar por causa do trabalho, por causa dos meus filhos, por causa da minha carreira, mas agora eu vou retomar, porque eu me lembro que eu era jovem, que é a grande maioria que aparece para nós, Pablo e Carlos, são pessoas que falam assim, cara, eu era muito ativo quando era jovem, eu treinava muito, eu fazia minhas atividades, eu batia minha bolinha, eu fazia as coisas lá no clube, lá na escola tinha tal coisa, e aí eu casei e tal, acabou que eu me envolvi demais com a família e me deixei meio de lado. Então, essa retomada é importante que a pessoa comece de uma maneira muito gradual, sem se cobrar muito. Não compare o que você era. É uma retomada, é uma nova vida, é um novo ciclo, como a gente costuma falar aqui no Brasil. É um novo ciclo. E eu acho que, usando essa maneira de você começar devagar, de acordo com a sua capacidade, como o Carlos mesmo falou, eu acho que é muito bacana de você ir gradual. Porque no Brasil a gente tem uma mania de pensar 8 ou 80. Não, ou eu faço tudo ou não faço nada. Não, gradual, né? Gradual, né, Paulo? Você começou gradual. O Carlos mesmo começou aqui gradual, né? Como você então, falou assim, desculpa, Pablo, quando ele falou assim, pode ir lá. a pessoa casou, lembra da escadinha com 7 degraus, né? Ambiente, comportamento, capacidade, crença, valor, relações. As relações influenciam nossos processos de decisões, né? Então a relação ela pode influenciar para eu parar de praticar esporte, como ela pode influenciar para eu começar ou voltar a retornar a praticar esporte. Boa, boa. Acontece também, acontece. E Darlan, uma das coisas que o pessoal também me procura bastante, né? E assim, às vezes eles querem tirar alguma dúvida, né? No perfil, mandam alguns directs. E aí eles falam assim, cara, eu posso baixar uma planilha pronta na internet para começar? Né? Quero correr 10 quilômetros, tem um monte de planilha pronta. Eu falei, aí eu, assim, ó, eu não sou não sou um especialista em corrida como você, né? Formado e capacitado para isso. Mas eu falo, cara, talvez para você começar uma planilha, né? Legal, mas assim, aquela planilha é genérica. Então, quando você procura um professor, alguém que vai te auxiliar, ele vai formatar uma coisa para você, porque os treinos também são únicos, né? Ele vai se encaixar de acordo com o seu peso, sua altura, seu condicionamento físico, vai ter teste. Então, assim, até para começar a correr legal, pode usar, mas não tenta fazer uma meia maratona com a planilha, né? Tenta talvez fazer alguma coisa mais leve e procura alguém para te ajudar nesse processo, né?
Eu acho que as planilhas ao longo do tempo a gente viu, as revistas mesmo de running, né? E já colocaram muita planilha pré-pronta, que a gente chama, né? Planilha pré-pronta, que são planilhas para atender todos os públicos. Aquela planilha ali, Pablo, vou ser bem sincero, eu conversei já com muitos corredores antigos da década de 80, da década de 90, início da década de 90, e muitos deles acabaram startando na modalidade utilizando aquelas planilhas, o que de certa forma para alguns foi muito sofrido para começar a tentar cumprir aquele mínimo ali, e para uns foi muito mais fácil. Elas serviram como fatores motivacionais. Isso a gente não pode negar, que essas planilhas pré-prontas, para quem não sabe nada, ela, de certa forma, ela ajuda até para o pessoal entender como é que é a sistematização. Porque se a pessoa vê que existe uma tal de planilha, o cara, opa, mas então o treino é planilhado. Então, quando ele vem depois procurar uma assessoria, ele já sabe que existe uma sistematização, né? Por exemplo, vamos imaginar que nós três vamos andar de jet ski esse final de semana. A gente não sabe nada de jet ski. E aí o cara fala assim, não, calma aí, para vocês andar de jet ski bem, eu vou montar uma planilha de como é que vocês podem andar com jet ski melhor na semana para que ele não estrague o motor. O cara nem sabia que tinha planilha para o jet ski andar melhor. Então, quando o cara vem de uma coisa assim, quando ele vem e já leu e já entendeu, para nós até é melhor. E vou falar para você, tem os riscos, claro que tem os riscos, mas, de novo, sou um defensor de que essas planilhas, apesar de não ter nenhuma personalização, elas são uma maneira de ajudar as pessoas que estão no sedentarismo, que essa é a nossa grande preocupação, né, Pablo? Como você falou, lá na revista Runners Brasil, a nossa grande luta é fazer com que as pessoas realmente estejam ativas e se desafiando, né? Então, a planilha personalizada vai ajudar? Vai, né, Carlos? Com certeza vai. Pô, é para pessoa. É como você falou, é um incentivo. Ela, a partir do momento. Eu também estou lembrando, você está falando assim, eu estou lembrando da minha história aqui. Porque quando eu quis evoluir na corrida, que eu fui procurar uma assessoria, a primeira coisa que eu perguntei é: tem planilha? Como assim? Eu já comecei a aprender, a estudar, a pesquisar, e aí vi que tinham planilhas disponíveis, né? E aí foi quando eu me deu esse start, perguntar pro professor: olha, tem planilha? E é impressionante como a gente pode ter, tem tudo dois pesos e duas medidas, né? Como não é personalizada, mas a gente pode enxergar a planilha como um processo de incentivo. Ó, começa, você também pode, todo mundo pode desde que queira e tenha condições físicas, que nem o Darlan falou. Sempre procurar um médico, principalmente um que cuide do coração da gente, né? Para a gente saber se tá tudo certinho e pode fazer esforço na atividade física. Tu já fez, Pablo, planilha assim de pegar e fazer ela de cabo a rabo, assim, todinha a planilha dessas pré-prontas, Pablo? Não, nunca fiz. Você Assim, fez, ó, Carlos, alguma? Também não. Assim, ó, assim como o Carlos está falando aí, quando eu comecei a correr, e aí assim, eu era leigo totalmente de corrida mesmo, né? Assim, fui praticante de futebol, então a corrida era o pré-treino, né? Era aquele que te dava a preparação física para que você pudesse desempenhar um futebol de qualidade lá sem ter nenhum problema. Mas assim, quando eu comecei a correr e aí fiz minha primeira provinha, aí o cara falou: cara, você precisa ir para uma assessoria, vamos, já treino com assessoria. E aí foi que eu descobri a planilha. Eu descobri a planilha já na assessoria, nem procurei planilha pré-ponto, nem sabia disso, entendeu? E aí uma das coisas que eu queria já para a gente caminhar é o seguinte, cara, foi lá, o cara tomou a decisão, como o Carlos explicou, passou pelas essas etapas aí, e aí ele já começou a fazer uma caminhada, e aí ele quer começar a correr. Tem um passo a passo, Darlan? Tem aí algumas dicas que o cara fala assim, ó, eu preciso seguir para que ele comece esse processo e não fique pelo caminho. E aí depois, Carlos, você entra falando dessa parte psicológica. O Darlan vai dar umas dicas mais da parte do iniciar, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa parte psicológica, porque assim, muitas vezes o cara começa, faz uma caminhada aí de 1 hora, 30 minutos, fadiga demais, no outro dia ele já não quer mais, ou então ele faz isso durante 3 dias e para. Ele acaba se sabotando. Então, Darlan, dá umas dicas aí pra gente. Porque assim, o início da corrida tem muita coisa, né, Darlan? Então, assim, fala um pouquinho, o Carlos fala um pouquinho. Se a gente for falar de corrida mesmo, até chegar às provas grandes, a gente vai ter que ser uns 10 episódios de podcast aí. A gente vai ter que botar a carne para assar, né? Vai longe. Mas vamos lá. Bom, como você falou, acho que foi uma coisa importante que você falou aqui, é que quem começa na corrida, geralmente a pessoa
ou ela vê ela como modalidade ou como ferramenta. Eu costumo falar muito disso. Por exemplo, você usava antes a corrida como uma ferramenta para que você pudesse condicionar. Ou seja, a corrida não era a sua atividade primária, era secundária. Você usava ela como uma ferramenta de condicionamento. E aí, o que a gente está falando aqui hoje não é ela usada como ferramenta de condicionamento, ela é usada como uma modalidade. Então, ela tem as suas especificidades como modalidade. E para quem está correndo os primeiros quilômetros, os primeiros metros, os primeiros minutos, porque quem começa não começa por quilômetro, começa por minuto, como você mesmo falou, como todo mundo a gente sabe. Eu acho que o mais bacana disso é você fazer de modo intervalado. Corre o que você consegue suportar com o nível do seu condicionamento, que eu não sei qual é, e você sabe, você vai correr um pouquinho, que eu não sei se vai ser 30 segundos, 1 minuto ou 10 segundos, caminha, recupera um pouco, vê se tá legal, baixou a frequência, tô bem, vou de novo. Como no futebol, a gente tá jogando a bolinha lá. Pô, tô cansando em campo, eu começo já a caminhar mais, já dou um migué, paro tomar uma água, e na corrida, então, intervalando é importante. E o segundo ponto que a gente pode pontuar aqui, que acontece muito, que a gente que é treinador pega, é as pessoas têm muita dúvida quanto aos equipamentos. Darlan, qual é o tênis que eu deveria usar? Eu corri com essa camiseta de algodão, tá muito pesado. Não, usa uma camiseta de tecido mais leve, uma regata, tenta usar uma camiseta que vai... Porque no começo a gente transpira muito, então usar uma camiseta com tecido sintético, um calção mais curto, geralmente o pessoal começa com calção de futebol, se tiver um mais curto ainda, melhor ainda, mais folgado, e um tênis específico que você possa comprar para o mundo running. Eu sei que aquele tênis de academia ajuda, tudo bem, pode começar com ele, só não começa com tênis de futsal. Tênis de jogar futebol, geralmente ele é mais duro, então eu acredito que o passo inicial é fazer de uma maneira intervalada, leve, que seja gostosa e prazerosa essa atividade, e se você tiver que poder fazer um dia sim, um dia não, ou então até mais, mas dá um certo intervalo para o corpo recuperar e você escutar o seu corpo e dizer, opa, onde é que doeu? Como é que foi? Escuta seu corpo, é tão bacana escutar o corpo, né, Carlos? Deixa eu Assim. só, antes de passar para o Carlos, já que a gente está dando dica, eu vou falar de uma coisa que eu errei. Eu tinha um tênis, né, e eu falei, vou começar a correr com ele. E é um tênis de uma marca bem famosa aí, assim, só que não era um tênis de corrida, era um tênis de passeio, De né? academia. Então, que não era nem de academia, era um negócio mais Passei em shopping. Passei em shopping. E aí, cara, assim, eu tava acima do peso, né? Como eu falei, como eu tava começando, tava bem acima do peso. E assim, e aí tinha um amigo meu que já corria há muito tempo e ele falou, cara, que tênis você tá correndo? Eu falei, porque eu comecei a reclamar, prendi muita dor no joelho. Aí eu falei, cara, eu tô correndo com esse tênis. Ele falou, pelo amor de Deus, vamos trocar, senão você vai ter lesões sérias, né, com isso aí. E aí a gente foi procurar um tênis e assim, tênis independe do seu poder aquisitivo. Você vai ter tênis de 199, de 149 a 1.699. Mas compre um tênis específico de corrida, mundo running, como o Darlan falou. Então, assim, não erre nisso, porque assim, você pode ter uma lesão que pode te atrapalhar. É verdade. Isso aconteceu comigo. Acho que todo corredor vai ter essa história para contar. E essa pergunta, a famosa pergunta, né? Que tênis que você usa? Caramba, o tênis que eu uso é muito específico para mim. Você tem que ver qual que é específico para você. Dentro do que a proposta que a gente trouxe aqui para o mundo comportamental, né? Da escadinha que eu falei, aí o Darlan falou da capacidade da pessoa, correr 30 segundos, olha, tá no segundo degrau da escadinha, que é o ambiente, é a capacidade, cada um tem, desculpa, é o comportamento, a capacidade, cada um tem a sua forma de correr, o seu condicionamento físico, vai ter lá 10 segundos, vai ter 30 segundos, mas tem o primeiro, ambiente, comportamento, aí eu me perdendo aqui, ambiente, comportamento, capacidade, esse quarto degrau, crenças e valores. Essa partezinha é que ela faz o diferencial da pessoa, se ela vai seguir ou não. Ela tá indo para a corrida por qual motivo? Porque ela é do momento, é modinha, eu quero tirar uma selfie para colocar na internet que eu tô geração saúde para correr, é isso que é o valor, é isso que é importante para ela? Ou ela está nesse momento
porque ela passou por um processo físico, teve uma doença, e aí, sabe, vou rever todos os meus conceitos de vida e vou cuidar mais da minha saúde. Eu estou falando de pontos equidistantes, tá? Daquela pessoa que vai lá só pela vibe do momento e da pessoa que vai lá por uma necessidade física real que aconteceu. Que são os processos de decisões que a gente fala, que muitas vezes é pelo amor ou pela dor. Né? A gente pode escolher pelo amor. Olha, vou praticar atividade física. Desde assim, uma coisa paulatina, numa coisa acompanhada. E aí entra o próximo degrau, que são as relações. Então, eu vou ter alguém, me relacionar com alguém, tá? Não necessariamente esse alguém pode ser uma pessoa, são as minhas relações. Pode ser, por exemplo, por meio da revista, lendo o conteúdo da revista, interagindo com a revista, acompanhando pessoas nas redes sociais, mas pode ser uma assessoria, pode ser um amigo, sabe? Sempre quando chamam um amigo para correr, talvez, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo acontece sempre, até parece que eu saio uma energia, não sei de onde, se eu estou correndo junto com uma outra pessoa. As relações influenciam as nossas crenças, as nossas capacidades, os nossos comportamentos. Então, tudo isso não é uma coisa fechada e não é uma coisa só para a corrida, é para nossa vida inteira, para todos os nossos processos de decisão, seja o que for, inclusive para a prática de atividade física. Legal. Então, Darlan, a gente tem lá a dica do intervalado, né? Que acho que é como todo mundo começa, né? Então, caminha um pouquinho, corre, caminha um pouquinho e vai aumentando isso gradativamente aí, de acordo com que o seu condicionamento vai melhorando. E aí a gente tem as crenças, né, Carlos, que a gente vai ter que vencer, né? Essas crenças, inclusive crenças limitantes. Depois a gente vai para a parte de relacionamento. E aí depois, o que mais, Darlan? A gente já falou um pouco de tênis, já falou também. De equipamentos. O que mais? O cara está escutando a live aqui e falou, quero saber um pouco mais. Uma pergunta que acontece, já vi acontecer, aconteceu comigo e muitas vezes eu falo para as pessoas. O primeiro cansaço, aquele que a gente começou a atividade física, aí parece que o coração vai sair pela boca. E se a gente não parar, a gente continuar, esse cansaço some. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muitas pessoas ao meu redor. Isso, você já ouviu falar disso, Darlan? A gente nunca conversou sobre isso. Você já ouviu falar sobre isso? A fadiga, ela tem várias vertentes, né? A fadiga, ela pode ser tanto mental quanto física, né? Então, o que você falou realmente acontece muito. Por isso que a gente sempre indica, principalmente quem está começando, para, claro, de acordo com as suas condições, suas capacidades, né? Eu também não vou dizer que horário é melhor, mas a gente sempre indica, se ele perguntar, Darlan, qual é o melhor horário que eu poderia colocar, se dependesse de você, Darlan, se você pudesse decidir para mim, eu diria, faz pela manhã, porque a fadiga, ela tem uma linha também mental muito forte. Então, se você conseguir correr pela manhã, a limitação maior até vai ser mais física do que mental. Agora, se você estiver sobrecarregado de trabalho, uma série de coisas acontecendo na sua vida, e fazer, por exemplo, esse início à noite, tenha certeza que vai ficar um pouquinho mais pesado, e aí essa fadiga vai se instalar mais rápido. De modo geral, é assim. Não é 100%, mas de modo geral, você vai ter uma limitação mental e física que vão combinado, vão acabar limitando ali, né? E Darlan, aí você falando um pouco disso, eu acho que você falou certo que assim não existe um padrão, né? Então, não. Cara, o meu assim, eu corro cedinho, 5h30, 6 horas. Se eu perder esse treino de manhã e deixar ele para a noite, dificilmente eu vou conseguir realizar ele, porque minha rotina de trabalho é muito pesada, então a minha fadiga no final do dia está muito, muito alta. Só que assim, eu estou dizendo da minha esposa, cara, ela não consegue fazer atividade física pela manhã. À noite, ela está assim, com a energia lá em cima. Durante a manhã, não adianta que ela vai se arrastar e ela vai acabar se sabotando e não vai começar, não vai dar continuidade nisso, se tiver que obrigatoriamente fazer pela manhã. Então, tem tudo isso também, tem essa parte também, né, de saber quando que você funciona melhor, né? Isso se chama cronotipo, tá? Já tem um estudo relacionado a isso. Cronotipo. Então, tem as pessoas que são mais matutinas, que é de madrugada e de manhã, e as pessoas vespertinas, que é à tarde e à noite.
vão existir essas pessoas. Até no trabalho, tem pessoa que trabalha melhor, por exemplo, de madrugada, tem pessoa que trabalha melhor à tarde. Então, é chamado de cronotipo, esse tipo de pessoa. Exatamente. Exatamente. Então é exatamente isso. É a pessoa se encontrar, ver qual é o seu melhor momento que vai poder realizar a atividade e a partir dali vai estruturando isso. Eu tenho certeza que uma coisa que o Carlos falou aqui, ó, eu não consegui levar nenhum amigo meu para a corrida. Quando eu ingressei na modalidade de fato, na modalidade a partir de 2009, que eu ingressei na modalidade, não usando ela mais como ferramenta, como modalidade, eu imaginei na minha cabeça que eu ia levar todos os meus amigos para correr. Eu não consegui levar ninguém, porque meus amigos estavam em outra batida, em outro momento, eles estavam pela cervejada, eles estavam pela churrascada, eles estavam por outra batida. E o que eu fiz? Em vez de eu levar os meus amigos para a corrida, eu formei novos amigos na corrida. Então, é bacana que às vezes a gente tem a esperança de eu vou levar meu amigo, a gente vai correr junto, mas ele não quer. Vá para a corrida que você vai encontrar. E uma outra coisa também que eu gosto de falar para o iniciante é que se o iniciante puder, que ele comece numa praça, que ele comece num lugar público. Por quê? Porque naquele ambiente todos estão se exercitando, e o Carlos vai concordar comigo. Além disso, ele está num lugar seguro. Por exemplo, estou numa praça que a volta é 600 metros. Pô, tô correndo ali, tô cansado, senti uma dor na perna. Eu paro. Tem gente passando, alguém vai passando assim, tá com dor na perna, tu viu que tu tá com a mão ali. Eu tô com uma dorzinha. Não, beleza, eu tô aqui, vou dar mais uma voltinha, já passo aí. Você tá num ambiente que é propício para aquilo, você tá num ambiente seguro. Agora, se eu sair da frente da minha casa correndo, quando eu tô iniciando, e vou querer passar 10 quadras, eu vou parar lá num beco sem saída lá, vou me machucar, alguém vai dizer, viu, eu falei, não tinha que correr, isso é coisa de maluco. Então, vá para um ambiente que as pessoas, se você sentir fadiga ou se machucar ou acontecer alguma coisa, você vai ter um suporte porque as pessoas ali praticam aquele esporte. Como a gente está falando de jet ski, se eu pegar meu jet ski e for para o meio do mar, na jet ski, os caras vão dizer, isso aqui é um lugar de navio, sai daqui, maluco. Agora você vai para um laguinho cheio de jet ski, eu pegar meu jet ski e ficar andando lá, alguém vai me dar um suporte, meu jet ski apagou. Não, calma aí, Darlan, eu sei, aqui é a vela, aqui, vamos junto, já arruma aqui para ti. É isso. Concordo, como você falou, concordo em gênero, número e grau com isso. E interessante você falou assim que você fez novos amigos, e realmente na corrida a gente acaba fazendo novos amigos. E tem os perfis, né? Nós temos os nossos perfis que são fomentados durante a vida. E eu tenho um perfil de trazer pessoas para próximo de mim. Tanto é que quando eu falava da assessoria que eu corria, as pessoas achavam que eu era o proprietário da assessoria. Porque a gente pega a assessoria e começa a falar minha assessoria, né? Deve acontecer isso com você, Darlan. Aí as pessoas formam esse novo time, formam uma família, né? As pessoas se juntam, estão todo mundo ali pro mesmo incentivo, pela mesma emoção, pela mesma busca, cada um no seu degrau de vida, né? Cada um na sua busca, né? E existe aquelas pessoas que vão ser competitivas, existe, a gente não pode negar, mas também existe aquelas pessoas que são incentivadoras, que é como o Darlan falou, olha, vamos, continua, não para, vai para cima, você consegue. E essas pessoas que a gente tem que se aproximar, sabia? Essas pessoas que a gente hoje é legal que a gente tem que se aproximar. E o que é legal, Darlan, é que às vezes em 2009 eles não foram junto contigo, mas ao longo desses anos, quando eles pensaram em mudar a dinâmica de vida dele, eu começar a fazer o esporte, eles lembraram de quem? De você. Então, assim, hoje eu vejo, assim, quando eu comecei a correr também há 6 anos atrás, e aí hoje eu, dentro da minha rede de relacionamento, lá dentro do Instagram, que eu gosto, eu vejo meus amigos lá, tudo dando uma corridinha, começando a levar a sério, começando a fazer as provas. E eu falo, pô, que legal que você começou. Ele falou, cara, você foi minha inspiração. Lá atrás eu vi você começando, e aí hoje eu corro porque eu vi você correndo. Então a gente também tem essa parte, né, de ser inspiração para as pessoas também, né? De fato, o que a gente faz ali acaba inspirando, por exemplo, ver que a gente está mais saudável, ver que a gente conseguiu colocar aquilo ali como um estilo de vida, que a gente conseguiu colocar aquilo ali na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina de família, e é legal. Assim como a gente também se inspira em muita gente, né? Por exemplo, eu me inspiro numa porrada de gente em outras áreas do conhecimento. Então, eu acredito que a gente tem esse poder, a gente que está na rede social aqui, e principalmente na revista, trazendo esse conteúdo, a gente tem uma obrigação de cuidar tudo que a gente fala, porque a gente pode estar incentivando jovens, até crianças que estão começando, crianças veem, vou correr aqui com o tio Darlan,
Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente realmente vai inspirar pessoas. Assim como a gente tem inspiração em outras pessoas, em outras áreas do conhecimento, como eu falei, né? E outra coisa que é muito bacana também da nossa proposta dentro da revista é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está distribuindo essa revista e essa revista vai perpetuar. Ou seja, a gente tem edição que começou lá no ano passado, lá, que está rodando, está circulando. Então, olha que bacana de a gente colocar realmente um conteúdo, tanto nas redes sociais quanto na revista, um conteúdo que realmente possa ajudar as pessoas de fato. Porque esse conteúdo vai se multiplicar, ele vai rodopiar e cedo ou tarde vai cair na mão de alguém que vai precisar, né, Pablo? É isso aí. Darlan, então, que mais, né? Que mais que assim, uma das coisas, uma dica que para mim fez muita diferença na corrida foi fazer minha primeira prova. Né? Depois que eu fiz minha primeira provinha lá de 5 quilômetros, não estava correndo 5 ainda, acho que eu estava correndo 3, mas dentro da corrida você entrega essa diferença, né? Nem que seja caminhando um pouquinho ou fazendo, mas cara, quando você vê a vibe da corrida, a galera, né? Aquela assim, as pessoas preocupadas, como você falou, na praça, o cara sentiu, ele incentiva, ou se você começou a andar, quantas provas que às vezes você não tá legal, você dá uma andadinha, o cara falou, cara, bora, você consegue, então aquela vibe, né? Aquele momento da corrida é muito legal, né? Eu costumo falar que é o esporte individual mais coletivo que tem. O cara não deixa você sozinho, né? Ele tá lá para te ajudar, tem sempre uma palavra de incentivo, tem um grito, bora, bora, bora no meio da prova. Eu acho que quem quer entrar no mundo da corrida, procura alguma provinha aí na sua cidade e faça, mesmo que seja uma provinha curta de 3, 5 quilômetros, que você vai se apaixonar e nunca mais você sai dela. De fato, o evento em si, né, o dia da corrida, o dia D da corrida, nós como treinadores, quando a gente coloca alguém para correr, alguém vem correr, dificilmente a pessoa diz, eu quero quero começar a correr porque eu quero correr uma prova. Cara, é raro alguém chegar assim quando é iniciante total. Iniciante. O cara fala, eu quero correr porque o médico mandou, eu quero correr porque eu quero emagrecer, quero correr porque eu quero fazer alguma coisa. É raro alguém dizer, eu quero correr porque eu quero correr a corrida, não existe isso. Tanto é que no CrossFit, um tempo atrás também eu tive essa experiência de vencer o CrossFit um pouquinho, e eu cheguei lá para aprender o CrossFit, porque eu queria usar isso como ferramenta no meu trabalho, e eu nunca cheguei lá e falei, eu quero participar de uma competição de CrossFit, só comecei a vivenciar os caras da quando é que tá competir? E eu, por que competir? Não, vamos lá. Eu olhei, a atmosfera era assim. Então na corrida, quando o cara vai realmente de fato, e você como treinador incentiva ele a participar da primeira prova dele, que vai ser inesquecível, vai ser a estreia dele, é como a gente, quando é criança, vai a primeira vez no estádio de futebol. Então, ali, aquele evento é tão marcante que ele fala assim, cara, se for sempre assim, eu tô dentro. Se for sempre assim nessa vibe, eu tô dentro. Eu vejo pessoas me incentivando, eu vejo uma gritaria, eu vejo música, é uma festa. Cara, se for assim, tô dentro. Pode perguntar para qualquer treinador, qualquer pessoa que fez a primeira prova. A pessoa fez e falou, é isso. Bateu, é isso. Legal. Isso vai ao encontro de todo um processo de mudança de hábito, né? Tudo começa com essa questão de eu mudar um hábito. E muitas vezes o que pode acontecer é a pessoa ir no primeiro treino, já no final de semana seguinte, já querer bater o seu recorde, né? Então, tudo tem um processo. Tudo na vida tem um processo, inclusive na corrida, até chegar nesse primeiro dia da prova, tem um processo. E são hábitos que a gente tem que cultivar rotineiramente. Eu acho que uma das coisas aí, Carlos, que você falou, e aí acho que tem uma dica importante dentro do que você falou, é não se compare com ninguém, né? Você não pode entender assim, eu tô lá e tem duas coisas, né? Dentro do que você falou que eu tirei aqui como lição e como dica que eu posso dar. Primeiro, teu pace é teu pace, é único. Então, o que é um pace? É um tempo que você leva para fazer o quilômetro, né? Então, assim, cada um vai ter o seu dentro do seu começo. Então, não se comparem com as pessoas que estão lá há muito tempo. E também não exagere, né? Às vezes o cara correu, num dia ele fez lá, o Darlan colocou uma dica aí, dia sim, dia não. E aí o cara, no segundo dia dele de negócio, fez 1 quilômetro, achou que já estava bom demais, aí vai no segundo dia quer fazer 3, 4. E aí sente uma fadiga, cansa ou até machuca, e aí para de fazer, tem que começar o processo. Então, uma das coisas muito importantes é que cada um tem o seu tempo e o processo vai ser diferente para cada um. A matéria que o Gabriel fez na edição passada sobre o pace da felicidade, cara, eu gostei demais. Fiz até um videozinho, esse videozinho rolou, esse vídeo.
E não se compare nem com você mesmo, Pablo. É uma dificuldade que vocês devem ver com algumas pessoas na assessoria que treinam com vocês. É a pessoa querer se comparar com ela mesma e levar aquele fardo. Depois que a pessoa começa, por exemplo, ela tende a melhorar. Beleza, melhorou, né? Você está correndo ali 3, 5 quilômetros, já aprendeu a correr de maneira contínua, que é a grande dificuldade do iniciante, é ele conseguir correr de maneira contínua, sistemática ali, de manter aquele ritmozinho para 3 quilômetros. Aí ele se compara, mas aquela vez eu fiz, aquela vez... Cara, aquela vez era aquela vez, meu. Se eu for comparar meus tempos de maratona com meus tempos de hoje, depois do Covid, não dá para comparar. Eu fico feliz em completar já uma prova. Então não se compare. Às vezes a gente fala assim, igual você falou, Paulo, você foi muito feliz com essa fala. Não se compare com outras pessoas. Eu já estou falando de outra fase. Não se compare consigo mesmo. Senão você vai ficar brigando. Se compare de uma maneira que seja saudável. Eu gostaria de chegar lá, vai ser uma meta realista, devagar eu vou conseguir chegar. Me enxerguei lá, como o Carlos mesmo mostrou aquela imagem, não quero estar assim, quero estar assim, de uma maneira saudável. Não uma maneira que vá ser um peso, que seja tóxico aquilo para mim. Acho que é bacana também reforçar isso. Eu acho que essas são dicas importantes, né? De não se comparar, inclusive, consigo, né? Porque e pode ser que você esteja numa fase diferente, né? De vida, você mudou de emprego e aí você não conseguiu mais treinar como você treinava antes, ou um filho nasceu, então, assim, sua prioridade está cuidar do filho, e aí você tem aquela pressão, fala, cara, eu entreguei às 5h30, vou voltar, tem que ser 5h30 para lá. E às vezes você vai chegar com 6 e pouco, né? E assim, eu acho que o mais legal da corrida é que a única preocupação que você tem que ter é se você chegar na frente da ambulância. O resto, né? Igual o amigo meu perguntou, e a São Silvestre? Eu falei, vou dar trabalho para a ambulância. Ela não vai me passar, não. Eu tenho que ficar pertinho. Mas assim, sempre vai ter pessoas muito melhor que você. Vai ter pessoas que não vão estar no teu nível, até porque começaram depois, ou então não levaram isso tão a sério. Mas não assim, eu vejo muita gente se pressionando demais dentro da corrida. E aí, depois procura lá na revista o Pace da Felicidade, é mais ou menos isso. É aquilo que te faz bem. Aquilo, assim, a não ser que você seja um profissional que você vai competir para ganhar pódio, aí estamos falando totalmente diferente. Aí é uma coisa que não é o caso. Mas se você está iniciando na corrida, não compara com um cara que está correndo muito mais rápido que você. Você pode chegar lá, isso é tranquilo, né? Vai depender do seu nível de dedicação, mas até por biotipo. Eu mesmo joguei futebol por 20 anos. Eu fui preparado até com musculação para ter um porte mais forte. Cara, hoje, para mim, para se correr num pace de 4:30, para mim é muito sofrível. E me machuco, eu me machuco num pace desse. Então, assim, eu tenho que escolher o meu pace e é isso. É correr, é completar a prova, é ser feliz, é manter a rotina de treinos. Então, assim, a gente tem que ter tirar um pouco desse peso também, que você tem que ser o Superman e o The Flash na corrida. E muitas vezes se torna até tóxico, dependendo da pessoa, de chegar a conversar, acaba querendo que faça mais daquilo que a gente é capaz. Então, cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu pace, cada um tem a sua compleição física, tem o seu momento, tem o seu coração, o seu ritmo cardíaco, inclusive, diferente um do outro. Não é igual o ritmo. Então, me lembra muito um que o professor ele me falou, olha, Campelo, você termina o treino aqui, você vai para onde? Eu falei assim, eu vou para casa, tomar banho e vou trabalhar. Pois é, um atleta, ele termina o treino, ele vai para uma fisioterapia, ele vai para uma piscina de gelo, ele vai para um médico, para um ortopedista, ele vai dormir. Vai dormir. São momentos e processos diferentes, depende do propósito do que tem. O meu propósito é ter mais qualidade de vida e não botar aquela barriga que eu tinha antes. Mas a grande maioria, né, Carlos? A grande maioria das pessoas que procuram um iniciante, ele está buscando pela saúde. A saúde é o que mais importa, né? Mas nesse momento que a gente está vivendo agora no mundo, a grande maioria, a grande esmagadora maioria de pessoas que nos procuram na corrida, usando ela como uma modalidade, estão buscando saúde. Então, quando a gente começa a falar em pace, ritmo, isso aí já é um nível muito mais acima, sabe? RP, quero bater, quero Boston. Tem gente que não sabe nem que é São Silvestre. Estava falando inclusive com o Paulo, falei, cara, tem gente em São Paulo, acredite, em São Paulo, capital, que o cara não sabia qual era a data da São Silvestre, quantos quilômetros tinha a São Silvestre, e o cara é morador com 40 anos na São Paulo capital. Então olha o tamanho do problema que a gente tem no Brasil.
de pessoas que são totalmente sedentárias e tem uma prova mais famosa da América Latina no quintal de casa e a pessoa não sabe. Então, é isso que eu falo, para a gente parar um pouquinho de querer pensar lá grande, lá, e falar das grandes maratonas. É legal, é show de bola, sensacional. Somos fãs. Mas a gente tem que pensar que tem muita gente que a gente pode ajudar, que está aqui no andar de baixo, que está engatinhando, que está começando. É como a gente querer falar o inglês. Ah, vamos falar o inglês britânico ou americano hoje. E tem gente que não sabe nem falar um good morning de manhã. Né? Então a gente tem que começar a ajudar essa galerinha ali, né? É a nossa missão. Isso que você está falando, Darlan, é o que me motiva a ser colunista, estar com vocês na Runners Brasil, para ajudar as pessoas a entrarem junto nesse esporte que ajuda pessoas. Apesar de ser individual, o pessoal fala, e o Pablo foi feliz no que ele falou, né? É um individual coletivo, cara, porque a gente sempre está se relacionando com pessoas, conhecendo pessoas. E uma coisa também que acontece, que deve acontecer com vocês, aparece um seguidor para mim, eu vou ver lá o perfil dele. Ah, é corredor? Aceito. Não sei nem quem que é, mas aceito. Vira uma comunidade, né? Exatamente. E assim, a gente falou algumas vezes da revista aí, e assim, uma das coisas que eu sempre tive a preocupação dela ser uma revista democrática, né? Então, assim, o fato da gente não cobrar uma assinatura, do cara baixar em PDF e distribuir para todas as assessorias, né? Então, acho que isso é muito legal. E assim, não está sendo feita de qualquer jeito. Então, o Carlos e o Darlan, inclusive, é o editor-chefe da revista, ele sabe o nível de dedicação, a pauta que a gente monta, né? Assim, às vezes ele é até chato comigo, ele vai lá e me cobra, fala, cara, o cara não escreveu em cima da pauta, vamos cobrar para o cara não sair da pauta. E é isso mesmo, assim, a gente quer entregar o melhor, né? Então, assim, não é porque é uma revista de graça que a gente não vai entregar o melhor. Olha, depois pega cada colunista lá e olha o currículo desses caras. Olha, assim, a qualidade da galera que está escrevendo. Então, assim, a própria revista em si, cara, a gente tem tanto assunto legal, assim, o mundo da corrida é muito legal por causa disso, né? Você for pegar qualquer outro esporte, você tem uma limitação de assunto. A corrida não. Nossa. Você tem a corrida com a parte da neurociência, você tem com a parte de fisioterapia. Nutrição. A gente conseguiu nutrição, alimentação, inclusive com receita. Medicina. Darlan, consegui medicina esportiva. Aquilo que você deu de dica deve sair agora para a próxima edição. Conseguir uma pessoa que é para falar de direito esportivo, do cara que tem algum problema com inscrição ou pagou um pacote ou alguma coisa, vai falar de direito do consumidor voltado para a corrida. A gente fala de carreira linkada à corrida. Então, olha o conteúdo que a gente está entregando, né? Ainda de graça. Muito embasado, muito estruturado. Então, assim, ela tem que chegar, né, para as pessoas. E, assim, a gente sabe também que muita gente da corrida são muito humildes também, né? Então, assim, não tem condição de fazer um check-up, não tem condição de pagar uma assessoria, e a revista entra aí também, né? De ajudar essas pessoas que não têm essa condição. Se tem condição, vá para uma assessoria, faça as coisas e corra assessorado. Se não tiver condição, ela vai acabar buscando. Então, a gente quer que a revista seja uma fonte de pesquisa e de instrução para essas pessoas, né? E como você falou, né? Na revista a gente tem um time de peso que pesa mais de 1 tonelada. Então, quem está escrevendo ali, está escrevendo um conteúdo que, se você está começando, você vai ler e falar assim, nossa, eu não tenho condições ainda de treinar com ele, eu não tenho condições de ir naquele médico esportivo, mas ele me deu aqui uma informação tão importante, o Carlos me deu aqui uma informação tão importante, tão relevante, que, cara, eu vou acompanhar aqui a revista, porque eles estão me trazendo de conteúdo, e cedo ou tarde, assim que as coisas melhorarem, eu vou procurar essas pessoas e vou realmente treinar com eles. Então, ali, a gente não está falando besteira. A gente tem, como falou, a pauta, eu pego no pé, já que a gente estruturou a pauta na reunião, vamos seguir a pauta porque o leitor está seguindo naquela linha. Então, olha que bacana de a revista estar ajudando de fato, né, Carlos? Porque muita gente, às vezes, realmente está numa condição que não está conseguindo um poder financeiro e aquisitivo para poder ter os treinadores, ter um acompanhamento, e aquela revista ali, eu tenho certeza que é uma grande ajuda, né? Revista Runners Brasil. E a gente está ali disponível, as pessoas podem entrar em contato conosco, até deixei na postagem hoje lá da Runners, entre em contato pelo direct, qualquer dúvida, nós estamos disponíveis para tirar as dúvidas das pessoas. Somos profissionais, tudo mais, mas a gente também está tirando um tempo para doar o nosso tempo
para que as pessoas consigam mais saúde. Eu acho que está muito vinculado ao nosso propósito. O nosso propósito nos uniu, né? Porque eu conheci o Pablo agora em novembro do ano passado. É pesado, né? Falar do ano passado, né? Pessoalmente, né? Darlan, pessoalmente, ainda não conheço. Então, o que nos uniu? Um propósito. E a gente está deleitando em cima da revista. Então, pode nos procurar, né, Pablo? Que a gente está disponível para tirar qualquer dúvida. E o leitor, inclusive, né? O leitor pode chegar e falar, propor, né? Vou propor um determinado tema que eu tenho muita dúvida acerca de tal tema. Eu tenho certeza que se o leitor chegar e acompanhar lá e colocar uma coisa que, pô, esse tema aqui é muito relevante para mim, eu tenho certeza que cedo ou tarde ele vai entrar em pauta, né? Então, eu acho que é bacana também a participação do leitor, dizendo assim, pô, vocês estão falando muito pouco desse tipo de assunto aqui, né, Carlos? Eu tenho certeza que cedo ou tarde a gente vai colocar em pauta aquele assunto, né? Tem a parte de trail também, né? Que é abordado na revista, e hoje tem uma trupe muito grande, cara, que vai para o trail, né? Aqui na região onde eu moro, Mato Grosso, tem uns lugares que são extremamente lindos, fantásticos, são bonitos, e lugares que a gente só conhece a partir do momento que pratica o trail. Particularmente, eu vou nas corridas de trail, Darlan, para me divertir. Eu vou para bater foto, que são paisagens. Cara, eu até me arrepio só de falar. Belíssimas, cachoeiras que jamais eu iria conseguir ir, ou conhecer, ou saber que existe, se não fosse as corridas de trail. E é bacana, como você falou mesmo, né? São lugares que você provavelmente não iria, são lugares que tem uma certa limitação física, de carro não consegue chegar lá naquele lugarzinho, naquele cantinho da cachoeira, de carro você não vai. E quando você participa de provas trail, você vai com o intuito de contato com a natureza, que inclusive faz bem psicologicamente pra caramba. Sim. Para ter uma experiência de ar puro, é muito bacana. Você fala, é um ponto bacana. As provas de trail tem muito essa levada aí de grupo, de união, de estar num lugar legal, é leve. A pessoa esquece. De estar na natureza, estar no meio ambiente. Eu acho que na própria pandemia, né? Eu acabei caindo aqui, mas na pandemia isso fez muito sentido, né? Porque você conseguiu organizar provas, né? Com ambiente aberto, né? Mas com natureza, com menos pessoas. Então foi muita gente da rua migrou para o trail em função disso durante esse período, né? É muito bacana, ajudou demais. Ô, Pablo, outra coisa, quando caiu, levanta. Caiu, levanta, igual na corrida. Gente, né, acho que a gente acabou assim, passando bastante coisa legal. Acho que dentro do que a gente se propôs a falar, eu acho que escutando esse podcast, eles vão conseguir ter bastante dicas aí bacanas, né? A ideia é que a gente faça uma sequência, então a gente traga convidados aí para dar sequência nisso. Então, comecei a correr, né? E agora quais são os próximos passos? Vamos falar aí de sentir algum problema, o que fazer, o que procurar, vamos trazer médicos, fisioterapeutas. A ideia é a gente seguir nessa linha para que a gente dê base para as pessoas que começaram a correr, eles consigam aí, através do nosso podcast, da revista, sempre tá evoluindo, né, nessa parte da corrida. Queria que tanto o Darlan como o Carlos aí desse sua dica final aí, né? Deixasse suas últimas palavras. E aí, até antes de encerrar, eu queria deixar lá acompanhar a gente no @RunnersBrasilOficial no Instagram, né? Também esse episódio que a gente acabou de gravar, ele vai estar disponível também no YouTube, se você quiser assistir. E também a revista, é só acessar revistarunnersbrasil.com.br e lá você vai ter as 8 edições que a gente já lançou, consegue baixar em PDF ou acompanhar ela online, tudo de graça. Então, não deixe, e entre no perfil do Instagram, segue a gente lá, que lá você vai conseguir acompanhar tudo que a gente tem lançado aí também, tanto na revista como nas outras plataformas. Então, um ecossistema muito bacana, vale a pena conferir mesmo. Agora, vou dar minhas últimas considerações aqui. Para você que está começando na nossa modalidade chamada corrida de rua, tenha paciência, tenha calma, principalmente curta essa fase inicial, que é muito bacana. Uma outra coisa também que eu não posso deixar de citar aqui é que se você está buscando saúde, não existe modalidade mais fácil, mais simples de você começar. E outro ponto também que a gente não pode negligenciar é assim que você puder, faça um check-up com os seus exames,
tanto cardiológicos, cardiovasculares, quanto bioquímicos, para ver como é que está o nível de ferro, ver como é que está o nível de acidez. São exames que são cruciais e que vão dizer muito de você. É como quando a gente leva o carro lá para fazer aquele check-up. Então, assim que você puder e assim que você tiver a oportunidade, vai lá para ferir o colesterol, pressão, fazer esse tipo de exame de triglicerídeo, que são exames fundamentais para a nossa saúde. Então, vai começar na modalidade, vai feliz, vem tranquilo, como a gente fala. Mas assim que puder, faça essa bateria de exames aí, seu clínico geral ele vai solicitar até o plano do convênio e tenho certeza que você vai ficar bem feliz com os resultados depois de começar a correr. E assim que você começar a correr, a minha dica final é o seguinte: pense no agora, pense nesse exato momento. Porque se você começar a pensar muito no futuro, vai despertar dentro de você a ansiedade. Se você pensar muito no passado, já fui assim, que nem o Darlan comentou, você vai ficar deprimido. Então, o futuro e o passado é uma metáfora que a gente fica flutuando nela. O momento importante é o agora. Então, pense nesse momento agora, como que você está se sentindo e siga em frente. Carlos, Darlan, mais uma vez, muito obrigado, né? Acho que foi para quem vai escutar isso aqui, com certeza vai errar menos, né? E acho que a pessoa inteligente ele aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então a gente acabou de dar dicas aí, falando de alguns erros que a gente cometeu para que vocês não cometam. E acompanhe aí, a ideia é que a gente semanalmente lance um novo episódio para que você fique por dentro e consiga evoluir na corrida. Gente, obrigado, valeu e até a próxima. Feliz 2022 para todos. Feliz 2022.